outra costela da morte, por Gabriel Garcia Marques. Sem saber por quê, despertou sobressaltado. Um acre cheiro a violeta e a formaldeído vinha, vigoroso e livre, do outro quarto, confundir-se com o aroma de flores recém-abertas que o jardim amanhecente enviava. Procurou acalmar-se, recobrar aquele ânimo que, bruscamente, perdera no sonho. Devia já ser madrugada, porque fora, na horta, começara a cantar o esguicho entre os legumes e o céu era azul pela janela aberta. Examinou de novo o sombrio quarto, tratando de compreender aquele despertar brusco, esperado. Tinha a impressão, a certeza física de que alguém entrara enquanto ele dormia. Apesar disso, estava só, e a porta, fechada por dentro, não dava mostra alguma de violência. Acima do ar da janela despertava um luzeiro. Permaneceu quieto um momento, como se procurasse afrouxar a tensão nervosa que o empurrara até a superfície do sono, e, fechando os olhos, de barriga para cima, começou a procurar novamente o fio rompido da serenidade. O sangue em golfadas desprendeu-se de sua garganta, enquanto, mais além, no peito, impacientava-se vigorosamente o coração, marcando um ritmo acentuado e ligeiro, como se viesse de uma corrida desenfreada. Mentalmente, examinou de novo os minutos anteriores. Quem sabe foi um sonho estranho? Podia ser um pesadelo? Não havia nada de particular, nenhum motivo de sobressalto nisso. Iam em um trem, agora posso recordá-lo, através de uma paisagem. Este sonho eu tive frequentemente, de naturezas mortas, semeada de árvores artificiais, falsas, fortificando navalhas, tesouras e outros diversos. Agora me lembro que devo cortar o cabelo. Instrumentos de barbearia. Esse sonho ele o tivera frequentemente, mas nunca lhe produziu esse sobressalto. Atrás de uma árvore estava seu irmão, o outro, seu gêmeo, o que fora enterrado naquela tarde, gesticulando. Isso me aconteceu alguma vez na vida real, para que fizessem parar o trem. Convencido da inutilidade de sua mensagem, começou a correr atrás do vagão até que caiu, arquejante, com a boca cheia de espuma. Certamente era seu sonho absurdo, irracional, mas que não justificava de modo algum esse despertar desassossegado. Fechou os olhos novamente, com as fontes golpeadas ainda pela corrente de sangue que lhe subia firme como um punho fechado. O trem penetrou em uma geografia árida, estéril, aborrecida, e a dor que sentiu na perna esquerda fez com que desviasse a atenção da paisagem. Observou que tinha... Não devo continuar usando esses sapatos apertados. Um tumor no dedo do meio do pé. De maneira natural e como se estivesse acostumado a isso, tirou do bolsinho uma chave de fenda e com ela extraiu a cabeça do tumor. Depositou-a cuidadosamente em uma caixinha azul. Vê-se as cores no sonho? E pela cicatriz viu aparecer o fim de um cordão gorduroso e amarelo. Sem se alterar,
Como se tivesse esperado a presença desse cordão, puxou-o lentamente, com cuidadosa exatidão. Era uma tira longa, muito longa, que surgia espontaneamente, sem desconforto nem dor. Um segundo depois, levantou o olhar e viu que o vagão tinha sido desocupado e que só, em outro compartimento do trem, estava o irmão, vestido de mulher, diante de um espelho, procurando extrair o olho esquerdo com umas tesouras. Realmente, desgostava-o aquele sonho, mas não podia explicar-se por que lhe alterava a circulação, se nas vezes anteriores, quando os pesadelos eram horripilantes, conseguira manter a serenidade. Sentiu as mãos frias. O cheiro a violetas e formaldeído persistia e se tornava desagradável, quase agressivo. Com os olhos fechados, procurando abrandar o ritmo acelerado da respiração, procurou buscar um tema trivial para mergulhar, outra vez, no sonho que se interrompera minutos antes. Podia pensar, por exemplo, que dentro de 3 horas tenho que ir à agência funerária para cancelar a encomenda. No canto, um grilo tresnoitado alçou o guizo e encheu o quarto com sua garganta aguda, cortante. A tensão nervosa começou a ceder lenta, mas eficazmente, e antecipou outra vez a frouxidão, a lassidão dos músculos. Sentiu-se derreado sobre a colcha macia e encorpada, enquanto o corpo, leve, tênue, traspassado por uma doce sensação de beatitude e cansaço, ia perdendo consciência de sua própria estrutura material, dessa substância terrena, pesada que o definia, que o situava numa zona inconfundível e exata da escala zoológica. E suportava, em sua difícil arquitetura, toda uma soma de sistemas, de órgãos definidos geometricamente, que o elevavam à arbitrária hierarquia dos animais racionais. As pálpebras, dóceis agora, caíam sobre a córnea com a mesma naturalidade com que os braços e as pernas se confundiam em um conjunto de membros que, lentamente, foram perdendo independência, como se todo o organismo se houvesse confundido em um só órgão grande, total, e ele, o homem, tivesse deixado suas raízes mortais para penetrar em outras raízes mais fundas e firmes, nas raízes eternas de um sono integral e definitivo. Ouviu que fora, do outro lado do mundo, o canto do grilo ia enfraquecendo até desaparecer de seus sentidos, que tinham voltado para dentro, submergindo-o em uma nova e descomplicada noção de tempo e espaço, apagando a presença desse mundo material, físico e doloroso, cheio de insetos e de acres odores de violetas e formaldeídos. Agradavelmente envolto no tíbio clima de serenidade cobiçada, sentiu a leviandade de sua morte artificial e diária. Mergulhou numa amável geografia, num mundo fácil, ideal. Um mundo como que desenhado por um menino, sem equações algébricas, sem despedidas amorosas e sem forças de gravidade. Não podia precisar quanto tempo esteve assim, entre essa nobre superfície de sonhos e realidades, mas recordava que bruscamente, como se lhe tivessem cortado a garganta com uma facada,
Deu um pulo no leito e sentiu que o irmão gêmeo, o irmão morto, estava sentado na beira da cama. Outra vez, como antes, o coração foi um punho que lhe veio à boca e o fez pular. A luz nascente, o grilo que continuava moendo a solidão com seu realejo desafinado, o ar fresco que subia do universo do jardim, tudo contribuiu a fazê-lo voltar novamente ao mundo real. Mas desta vez, podia compreender a que se devia o seu sobressalto. Durante os breves minutos de sonolência e, agora percebo, durante toda a noite, quando acreditou ter um sonho agradável, simples, sem pensamentos, a memória se fixara em uma só imagem, constante, invariável. Em uma imagem autônoma que se impunha ao seu pensamento apesar da vontade e da resistência do próprio pensamento. Sim, quase sem que ele o notasse. Esse pensamento foi se apoderando dele, enchendo-o, habitando-o todo, convertendo-se em um pano de fundo que permanecia fixo atrás dos outros pensamentos, constituindo o suporte, a vértebra definitiva no drama mental de seu dia e de sua noite. A ideia do cadáver do irmão gêmeo cravara-se em todo o centro da vida. E agora, quando lá já o haviam deixado, em sua parcela de terra, com as pálpebras estremecidas de chuva, agora tinha medo dele. Nunca acreditou que o golpe seria tão forte. Pela janela entreaberta voltou a entrar o cheiro, confundido agora com outro cheiro à terra úmida, a ossos submersos, e seu olfato saiu-lhe ao encontro regozijado, com uma tremenda alegria de homem irracional. Muitas horas já se tinham passado desde o momento em que o viu retorcer-se como um cão malferido debaixo dos lençóis, uivando, mordendo esse grito último que lhe enchia a garganta de sal, procurando rasgar com as unhas a dor que lhe subia pelas costas até às raízes do tumor. Não podia esquecer seus estertores de animal agonizante, rebelde diante da verdade que se levantara à sua frente, que se amarrara a seu corpo com tenacidade, com uma constância imperturbável, definitivamente como a própria morte. Ele o viu nos últimos momentos de sua agonia bárbara, quando quebrou as unhas contra as paredes, arranhando esse último pedaço de vida que se esvaía por entre os dedos, que se dessangrava, enquanto a gangrena metia-se-lhe pelo costado como uma mulher implacável. Viu-o depois desabar sobre o leito desfeito, com um mínimo de cansaço resignado, suarento, quando os dentes cheios de espuma mostraram ao mundo um sorriso horrível, monstruoso, e a morte começou a correr pelos ossos como um rio de cinzas. Foi quando eu pensei no tumor que deixara de lhe doer no ventre. Imaginei-o redondo. Agora sentiu ele a mesma sensação, inchado como um sol interior, insuportável como um inseto amarelo que alargava seus filamentos viciados até o fundo dos intestinos. Sentiu que as vísceras se desajustavam como ante a iminência de uma necessidade fisiológica. Talvez eu tenha, algum dia, um tumor como o seu. No princípio, será uma esfera pequena, mas crescente, que se irá ramificando, ampliando-se dentro do meu ventre como um feto.
Provavelmente eu o sinta quando começar a se mexer, a deslocar-se para dentro com uma fúria de menino sonâmbulo transitando por meus intestinos, cego. Levou as mãos ao estômago para conter a dor aguda. Com as mãos ansiosas estendidas para a sombra, buscando a matriz tíbia, o útero hospitaleiro que não há de encontrar nunca, enquanto que suas 100 patas de animal fantástico irão se enredando em um longo e amarelo cordão umbilical. Sim, talvez eu, o estômago, como este irmão que acaba de morrer, tenha um tumor na raiz das vísceras. O cheiro que o jardim mandara voltava agora forte, repugnante, envolto em uma baforada nauseabunda. O tempo parecia ter se detido à beira da madrugada. Contra o vidro, o luzeiro estava coalhado, enquanto a peça vizinha, onde toda a noite anterior esteve o cadáver, continuava empurrando sua forte mensagem de formaldeído. Era certamente um cheiro distinto ao do jardim. Este era um cheiro mais angustioso, mais específico que esse confuso cheiro das flores desiguais. Um cheiro que sempre, depois de conhecido, relacionou com os cadáveres. Era o cheiro glacial e exuberante que lhe deixou o aldeido fórmico dos anfiteatros. Pensou no laboratório. Lembrou-se das vísceras conservadas em álcool absoluto, nas aves dissecadas. Um coelho saturado com formol fica com a carne dura, desidrata-se e perde sua dócil elasticidade, até converter-se em um coelho perpétuo, eternizado. Formaldeído. De onde virá esse cheiro? A única maneira de conter a podridão. Se nós homens tivéssemos formol nas veias, seríamos como as peças anatômicas mergulhadas em álcool absoluto. Ouviu, lá fora, o golpear da chuva crescente que vinha martelando os vidros da janela entreaberta. Um ar fresco, alegre e novo, entrou carregado de umidade. O frio das mãos intensificou-se, fazendo-o sentir a presença do formol nas artérias, como se a umidade do pátio lhe houvesse penetrado até os ossos. Umidade. Lá há muita umidade. Pensou com certo desgosto nas noites de inverno, em que a chuva traspassará a erva e a umidade irá dormir sobre as costas do seu irmão, circular seu corpo como uma corrente concreta. Parecia-lhe que os mortos tinham necessidade de outro sistema circulatório que os fosse precipitando até outra morte irremediável e última. Nesse momento desejava que não chovesse mais, que o verão fosse uma estação eterna e dominante. Pelo que estava pensando, desgostava-lhe a persistência desse matraquear úmido sobre os vidros. Queria que o barro dos cemitérios fosse seco, sempre seco, porque o inquietava pensar que depois de 15 dias, quando a umidade começasse a correr-lhe pelo tutano, já não haverá outro homem igual, exatamente igual a ele debaixo da terra. Sim, eles eram 2 irmãos gêmeos, iguais, que à primeira vista ninguém podia diferenciar. Antes, quando os 2 estiveram vivendo suas vidas separadas, não eram senão 2 irmãos gêmeos simples e afastados, como 2 homens diferentes. Espiritualmente não havia nenhum ponto comum entre eles, mas agora, quando a rigidez,
A terrível realidade que lhe subia pelas costas como um animal invertebrado. Algo se dissolvera em sua atmosfera integral, algo que se pronunciava como um vazio, como se às suas costas se houvesse aberto um precipício, ou como se bruscamente lhe houvesse sido cerceada com uma machadada a metade do corpo. Não desse corpo igual, anatômico, submetido a uma perfeita definição geométrica. Não desse corpo físico que agora sentia medo, mas de outro corpo que vinha mais além do seu, que estivera com ele afundado na noite líquida do ventre materno e voltava às origens com ele pelos ramos de uma genealogia antiga, que esteve com ele no sangue de seus 4 pares de bisavós e veio de mais distante, do princípio do mundo, sustentando com seu peso, com sua misteriosa presença, todo o equilíbrio universal. Podia ser que ele estivesse com o sangue de Isaque e Rebeca, que fosse seu outro irmão o que nasceu pegado a seu calcanhar e que veio dando tombos de geração em geração, noite a noite, beijo em beijo, de amor em amor, descendo por artérias e testículos até chegar, como em uma viagem noturna, à matriz de sua mãe recente. O misterioso itinerário ancestral apresentava-se-lhe agora doloroso e verdadeiro, agora que se rompera o equilíbrio e a equação se resolvera definitivamente. Sabia que algo faltava à sua harmonia pessoal, à sua integridade formal e cotidiana. Jacó se libertara irremediavelmente dos seus tornozelos. Durante os dias em que seu irmão esteve enfermo, não teve esta sensação, porque o rosto extenuado, transfigurado pela febre e a dor, com a barba crescida, diferenciava-se bastante do seu. Mas tão logo ficou imóvel, estendido sobre sua morte total, chamou um barbeiro para que arranjasse o cadáver. Ele esteve presente, encostado à parede, quando chegou o homem vestido de branco e armado com o limpo instrumental de sua profissão. Com a profissão de um mestre, cobriu de espuma a barba do morto, a boca espumosa. Assim eu o vi antes de morrer, e, lentamente, como quem vai revelando um segredo tremendo, começou a barbeá-lo. Foi então quando o assaltou essa ideia horrível. À medida que a passagem da navalha surgia ao rosto pálido e terroso do irmão gêmeo, ia sentindo que aquele cadáver não era uma coisa estranha a ele, mas que era feito de sua própria substância terrena, que era sua própria repetição. Sentia a estranha sensação de que seus parentes tinham extraído do espelho a sua imagem, a que ele via refletida quando se barbeava. Agora que essa imagem correspondia a cada um de seus movimentos, tornara-se independente. Ele a tinha visto barbear-se outras vezes, todas as manhãs, mas assistia à dramática experiência de que outro homem estivesse cortando a barba à imagem do seu espelho, prescindindo de sua própria presença física. Teve a certeza, a segurança de que se naquele momento se aproximasse de um espelho, o encontraria em branco. Embora a física não encontrasse uma explicação exata para aquele fenômeno, era a consciência do desdobramento. Seu double era um cadáver. Desesperado,
Procurando reagir, apalpou a parede firme que lhe subiu pelo tato como uma corrente de segurança. O barbeiro terminou seu trabalho e, com a ponta das tesouras, fechou as pálpebras do cadáver. A noite lhe ficou tremendo dentro, na irrevogável solidão do corpo despedaçado. Assim eram iguais, 2 irmãos idênticos, inquietadoramente repetidos. Foi então, ao observar quão intimamente ligadas que estavam essas 2 naturezas, quando pensou que algo extraordinário, inesperado aconteceria. Imaginou que a separação dos 2 corpos no espaço não era mais que aparente quando, em realidade, ambos tinham uma certeza única, total. Talvez quando a decomposição orgânica chegar ao morto, ele, o vivo, comece a apodrecer também dentro de seu mundo animado. Ouviu que a chuva começou a gotejar com maior força sobre os vidros e que o grilo se calou de repente. Suas mãos estavam agora intensamente frias, como uma longa frieza desumana. O cheiro a formaldeído, acentuado, fez com que pensasse na possibilidade de se conduzir à podridão que o irmão gêmeo lhe comunicava de lá, do seu gelado pedaço de terra. Isso é um absurdo. Talvez o fenômeno seja inverso. A influência devia exercê-la ele, que permanecia com vida, com sua energia, com sua célula vital. Quem sabe, neste plano, tanto ele como seu irmão permaneçam intactos, sustentando um equilíbrio entre a vida e a morte para defender-se da putrefação. Mas quem podia assegurá-lo? Não seria possível, assim mesmo, que o irmão sepultado continuasse incorruptível enquanto a podridão invadia o vivo com seus polvos azuis? Pensou que a última hipótese era a mais provável e se resignou a esperar a chegada de sua hora tremenda. Sua carne se fizera suave, adiposa, e ele acreditou sentir que uma substância azul o cobria por inteiro. Cheirou para baixo a chegada de seus próprios cheiros corporais, mas só o formol da peça vizinha agitou suas membranas olfativas com um estremecimento gelado, inconfundível. Nada o preocupou depois. Em seu canto, o grilo tratou de reiniciar a cantilena, enquanto uma gota grossa e perfeita começou a infiltrar-se pelo teto em todo o centro do quarto. Ouviu-a cair sem surpresa, porque sabia que nesse lugar a madeira estava envelhecida. Mas imaginou aquela gota formada por uma água fresca, boa e amiga, que vinha do céu, de uma vida melhor, mais larga e menos cheia de fenômenos idiotas, como o amor, ou como a digestão e o ser gêmeo. Talvez essa gota fosse encher o quarto dentro de 1 hora ou dentro de 1000 anos, e dissolver essa armadura mortal, essa substância vã que talvez, por que não, dentro de breves instantes não seria já, senão, uma pastosa mistura de albumina e de soro. Agora tudo era igual. Entre ele e sua tumba só se interpunha sua própria morte. Resignado, ouviu a gota, grossa, pesada, perfeita, que golpeava no outro mundo, no mundo equivocado e absurdo dos animais racionais. Final da leitura do conto A Outra Costela da Morte,